seu resultado financeiro vem das suas emoções. Dinheiro é emoção. Eu criei uma metodologia nesses últimos 5 anos, chamada Metodologia RAM. Ele é que tem que pagar minha análise pro resto da vida. Ele falou assim, você foi achada na lata do lixo. Faz bem para você e para todo mundo à sua volta. Fala, meu povo! Felipe Falcão por aqui. Hoje vocês devem estar sentindo falta da Tati, né? Dona Tati saiu de férias. Dona Tati saiu de férias, então estou eu aqui assumindo o posto dela temporariamente. Como vocês já assistiram o episódio do Sandro, vocês sabem como funciona. Então, os próximos 4 episódios estarei aqui ao lado de Daiane Andrade. Olá, Daiane. Olá, boa tarde para vocês que estão chegando aqui em mais um episódio de Experiências Contam. E hoje, obviamente, a gente vai ter mais um papo fluido que a gente sempre gosta. E ela é mãe da Júlia, mãe da Sofia. Tem 37 anos de experiência na área de vendas como carreira. E aí ela, de repente, mudou. Ela transicionou a carreira. Hoje ela é especialista de emoções. Daniele está com a gente hoje. Olá! Oi, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Adorei papo fluido, eu acho que isso é fantástico. Sobre isso. A fluidez traz uma leveza e ao mesmo tempo uma verdade muito, muito grande, porque a gente consegue falar o que realmente funciona dentro da gente. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E normalmente a gente começa com a pergunta. Nos conte sua história, nos conte o que te trouxe até aqui hoje. Vamos lá. Por onde vamos começar? Por onde vamos? A gente sempre brinca, né? É aquele momento que você tem que fazer aquele... deixa eu voltar. Pra quem não sabe, é rebobinar a fita. Né? Isso, não vai saber o que é isso. Não sabe o que é isso. As minhas filhas acho que não conhecem. Eu sempre, desde pequenininha, eu sempre fui muito diferente, né? Fisicamente diferente, porque na minha família todo mundo era o dito que eles falavam normais. Eram morenos, olhos escuros. De repente nasce uma criança transparente, que eu era muito branca, loura, de olho azul, filha do padeiro. A gente brincava. E essa diferença me fazia olhar diferente para o mundo, porque eu via todo mundo diferente, pertencente àquele lugar. E eu via que eu tinha pensamentos diferentes, né? Eu me alfabetizei muito nova, eu me alfabetizei com 4 anos. Então, era muito novinha. Eu me alfabetizei porque a minha mãe dava aula e a turma dela era a turma de crianças grandes, que a gente falava, né? Na realidade, de adolescentes, de 17 anos. Nossa, que sensacional. E eu não podia ficar. Então, a minha tia, amiga dela, dava aula no CA. E a minha mãe, então fica aí, que tem umas criancinhas de 6, 7 anos, pelo menos ela fica aí. Eu acabei indo numa escola pública, ficava lá, um dia minha tia... liga pra minha mãe, chama a minha mãe, que na época não tinha celular, né? Chama a minha mãe e fala pra minha mãe, ó, a Dani tá lendo, já começou a fazer letrinha e tal. A minha mãe quase infartou, pedagoga, né? 4 anos, tá? Vai prejudicar o desenvolvimento e tal. Ela falou, mas foi sozinha que ela fez. Engraçado, né? Que antigamente a gente achava que isso era prejudicial, né? Ou seja, o medo é latente ainda, né? Sim. Quando você desenvolve cognições muito cedo, você tem que ter um acompanhamento, mesmo que seja em casa, para desenvolver a parte emocional, porque senão você retrai a parte emocional. Enfim, e aí com 11 anos eu já era super independente. Já resolvia, fazia tudo e tal. E eu queria comprar as minhas coisas, né? E com 11 anos, depois, na volta a gente compra. A famosa frase. As mães falam isso há muito tempo, gente. E aí eu falei, não, na volta não. Eu vou comprar. E aí eu chamei minha avó, mãe do meu pai, e falei, vó, eu queria fazer o sanduíche natural e os bombons da escola. Porque não tem na cantina da escola. Só que se eu for lá sozinha, não vão acreditar, né? Uma criança de 11 anos. E aí a minha avó foi comigo, a gente conversou, o cara aceitou, achando que era a minha avó que fazia. A minha avó fez o investimento inicial. Olha, né? Que sensacional. Comprou os insumos e todo dia eu chegava em casa, quando dava um certo horário, depois de fazer todas as minhas atividades, que era
eu tinha que ser melhor aluna. Porque a minha mãe era pedagoga, minha mãe é pedagoga, né? Hoje não atua mais, super exigente com questão de educação, em todos os sentidos. Então, eu dizer que eu me esforçava muito para ser melhor aluna é mentira. Era mais natural. Mas eu tentava fazer de tudo para ser a melhor aluna, fazendo pouco, essa é a verdade. Então, assim, faltando um dia para a prova, eu ia lá, lia tudo, estudava tudo e tal. E aí eu comecei a fazer e fiz até os meus, acho que 15 anos, 16 anos. Então, o meu primeiro patins quem comprou fui eu, as minhas primeiras roupas de marca quem comprou fui eu, né? Meu irmão, quando eu tinha 13, 14 anos, meu irmão entrou pro colégio naval, né, a área militar, e ele falava, poxa, você ganha mais dinheiro do que eu. Muito Você bom. vende mais comida aí tá ganhando mais E dinheiro. eu sempre fiz e sempre estudei. Casei muito nova, eu casei com 18 anos. E com 19 anos eu já fui para a área efetivamente comercial. 18 anos eu trabalhei no Jornal do Brasil, na área jurídica, mas você tem que se vender de uma maneira muito forte, muito positiva, porque a área jurídica, se você não tiver uma venda da tua imagem, né, do teu trabalho, não funciona. Trabalhei lá e depois eu fui para a área de banco. E ficou em Com final. 19 anos eu já era gerente de carteira mista, que a gente falava. Então fazia importação de produtos. E fiquei na área financeira, não é nem só de bancos, até meus 38. Ao todo eu fiquei 18 anos. Nesse inteirinho de 18 anos, nesse meio todo, eu fiz outras coisas. Eu montei negócios, eu tive 3 negócios. Eu tive uma fábrica, né, de produtos para bebê. Eu fazia todos os grandes eventos do Brasil de produtos para bebê. Isso Eu tinha um conciliando ateliê com com o seu banco, depois eu trabalho. saí. Com trabalho. Fiquei 2 anos fora e tal. E aí, quando eu vendi a empresa, eu voltei para banco. No dia que eu vendi a empresa, o banco me chamou Caramba. de volta. Eles me chamavam de volta e tal. E eu fui levando, né? Fui fazendo. Tive minha filha mais velha, a Júlia, que hoje faz aniversário. Hoje, no parabéns dia pra da gravação, Júlia. tô fazendo aniversário. Graça. E não podia falar a gravação? Pode. 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 A gente O brinca público que sabe aqui todo aqui. mundo sabe já. Tá. A gente passa o sábado inteiro gravando. E aí, depois, quando ela estava com 11 anos, eu tive a Sossô, que é a mais nova, que a Júlia é a loura do olho azul e a Sofia é negra. Então, assim, eu falo que eu sempre quis ter o meu casadinho, eu tenho, né? Aí eu chamo uma de branquela e outra de pretinha. Lá em casa é assim. E eu sempre estive na área de vendas, mesmo não estando em área de vendas direta. Só que ao longo do meu processo todo de carreira, de vida, eu tive alguns desafios. Eu não digo dificuldades, eu falo que são desafios. Eu fiquei viúva aos 28 anos, então foi um grande desafio. Lidar né? com luto é algo bem complexo, né? E foi por luto de doença e tal, foi um ano, né? Então foi uma coisa que me desafiou. E nesse processo, por ser uma coisa muito doída, né? Pra gente, pra mim, pra Julinha, ela tinha 6 anos na época, e uma coisa muito doída pra família dele, né? Que é a minha família até hoje, continua sendo minha família até hoje. Nós somos super unidos. Alguém precisava manter o centramento. Então eu faço análise faço terapia desde os meus 13 anos de idade, mas a análise eu faço desde essa época, né? Que é diferente você fazer psicoterapia e você fazer análise. Então nessa época eu precisei aprender a gerir o meu campo emocional. Fazer o gerenciamento das minhas emoções, não deixar que as emoções fossem criar memórias e se instalassem em lugares errados.
E aí vai pro subconsciente, onde a gente não gerencia absolutamente nada até que a gente faça o up dele. Exatamente. E se você não mudar, se você não fizer um processo positivo, né? Positivo no sentido de colocar as emoções em memórias que realmente revelem aquilo que elas querem te dizer, você causa muitos transtornos para você. Então, uma criança que está fazendo birra, presta atenção, na realidade ela está triste. E a raiva é a emoção que é acometida naquele momento. Sim. Então, fazer aquele movimento, aquela famosa frase que muitas vezes, eu sou mãe, eu também já falei para as minhas filhas, não chora, engole o choro. Isso é uma das coisas assim que eu fiz. Não tem jeito, nós somos humanos, não dá para tirar a nossa humanidade, faz parte. E a né? gente foi criada dessa forma, né, Dani? Eu acho que tem algumas coisas que hoje a gente vê. Hoje tem nome bonito para as coisas, né? Eu acho Sim. lindo isso. Eu acho que fica super fofo as coisas. Mas hoje tem nome. Mas se a gente voltar com o conhecimento que a gente tinha há 30, 35, 40 anos atrás, nossos pais, avós e afins, eles não tinham Não. essa consciência ou o como isso poderia impactar o futuro. Hoje a gente consegue olhar e falar assim, melhor eu corrigir isso aqui agora, ou começar a plantar essa sementinha agora, porque lá na frente eu vou colher isso. Mas lá atrás a gente não tinha. E a gente foi, aprendemos assim, Sim. né? Engole o choro não resolve pra nada, levanta e vamos embora. Né? E aí o que a gente faz com a emoção? Pega ela, bota numa caixinha, guarda, tampa, fica Não quieta olha aí. pra isso, não olha para isso, porque isso pode te fragilizar. Exato. E uma das coisas mais bonitas do ser humano é ele entender que ele é vulnerável. Porque a maior força é quando você entende aonde as suas fraquezas estão instaladas, aonde as suas vulnerabilidades estão conectadas com você, e fazer disso um lugar que você se acolha, porque o outro não tem essa capacidade de olhar. Mas você pra despertou isso muito cedo, né? Sim, somos 3 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Então eu sou a filha do meio. Filho do meio é terrível. É o filho que a gente chama dentro, né, da área emocional do filho sanduíche, é o que está no meio, literalmente, né? Então eu não era a caçula Nem a mais mimada. e nem a mais velha, mas eu era mais vista porque eu era mais diferente. Sim. Então, Por causa da característica física. física. O que todo mundo via como uma coisa legal, ela é bonitinha, não sei o que, eu via como um horror. Eu só Porque eu queria, sou, Porque eu sou eu diferente da eu minha só queria família. fazer parte. Exatamente, eu sou diferente. Por que eu sou diferente? E o meu irmão mais velho, a gente brinca que ele é que tem que pagar minha análise pro resto da vida. Ele falou assim, você foi achada na lata do lixo. Quem nunca? Mamãe com pena de você, que você era um bebê bonitinho, te trouxe pra cá. Durante muito tempo eu achava. E é incrível como, realmente, eu também sou o mais novo, sou o caçula. E nessas brincadeiras de irmãos e tudo mais, você é... E tem um período da vida que a eu gente lembro acredita. que eu acreditava. Sim. Eu falava, será que eu realmente fui achada no lixo pela minha mãe e ela me pegou? E aquilo fica até você criar um nível de consciência mínimo. Você fala, cara, não faz sentido nenhum eu ter sido achado no lixo. Mas você passa um período Passa. acreditando. Minha mãe me levou no médico que fez a cesárea. Olha, eu tô provando aqui. Ela quando eu nasci, que tem muitos anos, você ganhava uma certidão. Não é certidão de nascimento, é como se fosse um certificado da maternidade. Eu tenho esse certificado até hoje, Pra para ter comprovar que eu nasci. Que veio dela, veio da sua dela. mãe. E aí, assim, eu sempre tive que aprender a lidar. Só que tem coisas que você aprende com a vida, com o processo normal da vida, e outras que você traz em consciência, para a consciência para aprender. Então, eu sempre fui aqui, nunca julguei, eu achava que cada um faz o que quer da vida, desde criança. Então, eu sempre fui muito diferente a minha forma de pensar, né? Se eu sou diferente, pertenço aqui, qualquer um que é diferente pode pertencer. Basta ter o desejo, basta querer. Hoje eu tenho essa consciência. Na época eu era a diferente e a que pensava diferente. Qual o problema? A pessoa ser japonesa, ser negra, ser loura? Para mim tudo era a mesma coisa. Hoje eu tenho consciência do que é isso, né? Então eu nunca julgava. Enfim, e fui levando a vida. Quando eu fiquei
no processo da doença do pai da minha filha, né, do meu primeiro marido, eu tive que aprender a lidar com todos os estímulos externos para não entrar em choque interno. Entendi. Né? Em colapso, porque já era uma família inteira num processo de luto muito grande. Né? A doença traz isso. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu já fazia terapia e comecei a fazer análise. E aí você muda pra Mudo para psicanálise. psicanálise. E foi E nesse aí eu período com- que você fez a transição? Na realidade, eu tinha uma terapeuta na época. Os nossos horários não batiam porque era muito... O meu horário era muito... Precisava ser muito flexível, porque eu tinha uma pessoa que eu cuidava, Sim. eu trabalhava, eu tinha uma filha, então começou a não casar. E aí uma amiga minha me indicou. Eu falei, cara, eu preciso de algo mais que eu me veja, porque eu não me via. No meio de uma turbulência Sim. dessa, é muito difícil você se olhar. Sim. Sim. Né? E eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. E aí eu fui para psicanálise. E aí, literalmente, eu me apaixonei pela psicanálise. Assim, óbvio que Freud mora no meu coração, mas ao longo do processo da psicanálise, você entende outras linhas, outros pensamentos, e você vê que eles são todos... Eles caminham juntos, e enfim. E eu fui fazer psicanálise e fui me colocando nos momentos. Durante o período da psicanálise, desse processo de psicanálise, eu comecei a perceber que eu precisava olhar para mim. Diante mesmo de todos esses problemas, eu precisava olhar. E aí eu comecei a ver o que eu podia fazer com o que já tinha. Sim. O E o que que eu você não- tinha de ferramentas Que ali eu tinha na de mão. ferramenta e o que eu não podia mudar, como eu poderia gerir aquilo. Porque até aí você era um perfil execução total, sem Total. saber a consequência disso no futuro. Você só Sim. ia executando. Sim, e eu sempre, tenho, né, até hoje, uma característica muito forte. Se eu traçar um objetivo, Não tenho, não. não existe. Você vai Tem um conseguir, ponto final. obstáculo, né? Não existe. Meu marido fala, quando você fala um negócio, eu já nem me preocupo. Vai. Eu sei que você vai fazer, então Cedo- eu nem me meto. Cedo ou tarde, Né? o resultado vai chegar. Exatamente. Então, antes eu me atropelava para fazer. Hoje não, hoje eu já faço de forma mais consciente, mais pautada. Eu vivo o processo de uma maneira mais saudável. Eu não vivia. Eu queria acelerar tudo rápido, né? Isso tem um motivo, já falo dele. E aí, com o primeiro ano de psicanálise, quando o primeiro ano de análise em si, eu comecei a ver que as minhas emoções, elas não mudavam, mas a forma como eu ia lidar com elas podia alterar o meu dia a dia. Então, eu comecei a entender que nem tudo que as pessoas falavam era sobre mim, nem tudo que estava acontecendo mesmo que a pessoa falasse para mim, era sobre mim, era para me atingir. Na realidade, aquilo ali era um momento, era sobre um determinado pedaço da história. E aí eu fui aprendendo, fui gerindo tudo isso. E comecei a ver que isso era muito bacana. Eu sempre tive o desejo de estudar pessoas, eu sempre tive o desejo de fazer, na época, quando eu era muito nova, não se falava em ser psicanalista, se falava em ser psicólogo, Sim. Sim. né? Porque tinha E hoje ainda faculdade. tem muito essa Diferença, As pessoas ainda misturam, né? Sim. Colocam no mesmo balaio ali. Sim, sim. E é diferente, Sim. né? Não a forma de atuação, mas o sentido ético é bem diferente. E aí eu falei, cara, em algum momento eu vou fazer isso. Só que naquele primeiro momento, eu precisava dar conta de uma vida nova. E aí foi quando eu vendi a minha empresa de decoração de bebê, né? Que eu comecei igual os docinhos e os sanduíches naturais. Eu tinha R$68, eu nunca vou esquecer disso. 68 R$68. E eu acho ótimo porque 6 mais 8 dá 14, 14 dividido por 2 dá 7. Eu adoro o número 7. É isso. A numerologia também ajuda, gente. Tem muita E coisa aí eu fiquei, assim, a empresa deu super certo. Eu tinha um stand gigante nas feiras de gestante, nas feiras
grandes de negócio e tal. Mas eu vi que eu não podia mais viajar, porque eu tinha uma filha de 6 anos, que o pai tinha acabado de falecer. Eu vendi a empresa. No dia que eu vendi a empresa, eu fui contratada novamente pelo mercado financeiro, por um banco internacional. Voltei para minha carreira financeira. E aí eu comecei a ver a minha independência emocional. A independência emocional, que as pessoas sempre acham que é algo que, você vive sozinho. Não, é pelo contrário, é você entender que tem momentos que você está sozinho, tem momentos que você está com outro, e que tudo faz parte de um caminhar leve, não de uma dependência. Exatamente. Né? E aí, continuei, faço análise até hoje. Né? Eu e a minha analista, eu não vivo sem. Amigas inseparáveis. Amigas inseparáveis. E vim fazendo. Aí fiquei mais, se eu não me engano, foi com 28 que eu voltei para o mercado financeiro. E aí, com 38 anos, eu decidi literalmente largar. Não foi assim, vamos sair. Largar o mercado financeiro. Eu comecei a fazer a parte de consultoria. Né? E aí você vira chaves, larga a CLT, larga tudo e... Não, quando eu Ainda fui para consultoria, eu fiz um processo perto de uma transição para largar a CLT. Eu era CLT, ou melhor, eu tinha todas as características de CLT, mas eu não tinha carteira assinada. Entendi. Né? Então, eu tinha que cumprir horário e tudo. E ganhava o mínimo, vamos dizer assim, né? Um salário base e percentual sobre todas as negociações. Tá. De consultoria e tal. Que aí vem essa alma da vendas. Continua. Que por mais que você não esteja em vendas, você Eu estou em vendas, né? Não tem jeito. Você é a venda. É a venda, exatamente. Eu fiquei mais acho que 2 anos. 2 anos. E aí... eu falei, não é isso que eu quero, o que eu vou fazer? Pensando. Meu pai veio a falecer. Mais um luto para Mais um luto. E aí, nesse momento, eu vejo que foi um momento que... E isso é uma característica minha, por isso que eu acredito que a forma como você vê gerenciar... Quando você vê a vida, muda a forma como você gerencia as suas emoções e vice-versa. Uhum. Eu vi o lado bom de ter perdido meu pai. Eu aprendi muito. Né? Com o processo, meu pai adoeceu. Meu pai ficou muito pouco tempo doente. Meu pai passou mal, internou. 50 dias, mais ou menos, meu pai faleceu. Mas eu vivi ali aquele processo de entender novamente que é o grãozinho de areia. O que eu posso fazer para mudar? Eu falei, eu nunca mais vou viver através só de vender para pagar o pão do dia seguinte, de vender o almoço para comprar. Não quero mais. Sim. Eu quero fazer o que eu acredito. Quero o meu lugar no mundo. E, óbvio, você tem uma carreira consolidada, todo mundo te conhece, né? Você tem 2 filhas que você vive sozinha. Você é responsável financeiro por uma casa, por uma família. Você fala, vou largar tudo, o que a sua família fala? Você tá louca? Realmente a sua análise não tá dando jeito, não. Dando resultado. Esse era um ponto que eu queria trazer, desde que você estava comentando, né? Que perdeu seu primeiro marido. Na sua história, você não traz aqui do tipo, me vi tendo que sustentar a casa, problema financeiro, o que eu vou fazer? Acho que seu foco foi muito mais em questão de gestão, realmente, de emoção, assim como nesse segundo momento. Sim, porque eu tenho como mudar. Eu ia ter que gerir minhas filhas. Eu ia ter que gerir uma casa. É um processo que eu não poderia mudar. Porque tem gente, e aí não é uma crítica, Sim. É uma realidade. Tem gente que quando lidar com uma situação assim, ou volta a morar com os pais, né, para poder ter uma ajuda. Isso não tem problema nenhum. Eu sempre gostei da minha casa, eu sempre gostei de ter o meu cantinho. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho problema nenhum em entrar na sexta-feira depois de um dia super cansativo e só entrar em casa, né? E só sair de casa na segunda de manhã. Eu vou arranjar coisas para fazer em casa, que eu arranjo mesmo, né? Meu marido que o diga, enfim. Então, eu nunca tive isso. Então, ter a minha casa, gerenciar financeiramente aquela família, não foi um peso.
foi mais uma responsabilidade que eu adquiri. É a gestão desta emoção. Desta de você emoção. ter que- Eu não tenho que fazer para mudar isso, porque não é uma coisa que eu tenho poder de mudar. Sim. Então, o que eu posso fazer com isso? E aí você usou tudo que você, né, trouxe aqui no começo da sua fala, que é o poder da execução, né? Uma vez que você fala, tá dado isso, Isso eu vou fazer. posso mudar? Não, não posso mudar. Então o que eu faço? Executo. Isso, então assim, sem botar o peso, eu acho que isso é muito importante. Quando você traz É peso, isso que eu queria trazer. quando você traz peso para uma tomada de decisão, quando você traz peso em algo que não é que não tenha peso, Sim. existe um peso, mas eu não vou botar mais 3 toneladas ali, já tem uma. O que eu vou fazer? Eu posso tentar sozinha levantar, ou eu posso criar um carrinho E falar, e fazer um movimento, tipo os astecas lá, os incas, quem fez as As pirâmides, pirâmides. né? E ver o que eu vou fazer para levantar aquela tonelada. E foi isso que eu fiz. É isso que eu acredito para mim. Eu acho Sim. que é uma crença minha de se eu tenho isso, o que eu posso fazer de melhor com isso, Sim. né? Porque até trazendo um pouco, e voltando até no assunto que a gente tava falando aqui, do tipo, engole o choro, a gente sempre falava isso, né? Eu tenho 2 filhos hoje, e eu sou um pouco do misto. Que eu falo o seguinte, você vai chorar e tem o momento certo, vai ter a emoção que vai Sim. gerenciar pra você chorar. E existe a manha. Não, agora você vai engolir o choro, porque aqui não é pra chorar. Aqui é pra você levantar, sacudir a poeira da roupa, opa, cair. Sacode e vai. Então, assim, existem momentos e momentos. E talvez, me corrija se eu estiver errado, é mais ou menos isso, do tipo, este peso não tem o que fazer. Não tem peso. Este Porque peso olha não tem só, peso. porque eu não tenho o que fazer, então Chorar sabe? não vai trazer o... não. Porque a dor, ela existe. O sofrimento, você vai ver o quanto tempo você vai tê-lo. Perfeito. a Monja Coen A fala dor muito já sobre isso. existe, né? É. Quando as pessoas falam assim, fulano não sofreu numa separação. Não, ele pode ter sofrido naquela separação, só que ele decidiu não levar adiante. Exato. Ele decidiu entender que, apesar do sofrimento, ele precisa continuar. Então, a dor, ela não é apagada com uma varinha do Harry Potter. Não existe. O que existe é como eu vou lidar com o que está sendo entregue para mim. E isso eu acho fantástico, perdão, porque Freud não é o que fala que a culpa é da mãe e do pai. Eu tenho muitas. Eu comecei a estudar psicanálise e quando eu começo a ler sobre Freud, eu brigo muito com ele. Que eu falo, cara, tudo começou isso aqui porque tu tinha um problema muito grande e você queria se investigar no final do dia. Tem sentido. Mas no, E aí eu brigo muito com ele nesse sentido. no final, assim. não é o que o seu pai e sua mãe fizeram com você. Porque eles entregaram para você o que eles tinham. Sim. É o que você vai fazer diante do que eles te entregaram. Por que isso? Porque chega um momento que você se dá conta da sua própria existência. Exato. É nesse momento que você vai entender e administrar se o que foi entregue para você vale a pena ou se você vai deixar de lado. E aí tem o desapego, né? Que eu acho que é uma coisa muito complexa no ser humano como um todo, né? Você falou de 2 momentos de luto. O que é, né? A gente não desapegar. A gente, né? A pessoa pode estar ali nas últimas, você tá falando, não, fica aqui. E tudo tem um tempo pra acontecer, né? Se a gente olhar pra natureza, tem um tempo pra acontecer. Mas o desapego é muito complexo pro ser humano gerenciar, ainda mais hoje, né? Hoje que tudo é muito rápido, tudo acontece muito... E eu não quero soltar nada, é tudo meu. Exatamente. Tudo vai ter um fim. Como você vai lidar com ele, Exato. né? Porque quando a gente fala tudo vai ter um fim, a gente volta para a coisa que o ser humano mais teme: a morte. A morte de um sonho, a morte de um ente querido, a morte de uma relação. Tudo, no fundo, tem a ver com um processo de luto. Não querer que acabe, né? Porque a gente teve um professor que esteve aqui com a gente, ele fala sobre que o maior medo do ser humano é não ser reconhecido. E é Sim. muito nessa linha de, se eu não sou reconhecido, isso é um sentimento de luto.
né? Se a gente for parear isso, é exatamente isso, assim. É que eu brinco que as palavras, né? A gente, de vez em quando, coloca um estereótipo muito forte nas palavras, assim. Ah, isso quer dizer, né? Ah, então é a morte. É um movimento do luto, é a perda, Sim, é a perda, quebra. o deixar né? de existir aquilo, aquela pessoa, aquele objeto, né? Eu não poder controlar o existir ou não daquilo, seja um objeto, Sim. seja uma pessoa, Seja um status. seja um status, Seja um status. E talvez sabe? seja essa questão, né? Eu não controlo o status, ou eu faço o máximo possível para controlar o status. E na hora que eu tenho o luto do status, que é o sofro. Sim, sim, e assim, a gente está sempre querendo ser visto, ser amado, ser reconhecido, né? É uma parte egóica gigante, enfim. E aí você. Ai, gente, perdão. E aí você, na psicanálise, ela traz muito isso. O que eu vejo da diferença, né, da psicanálise para a psicoterapia? A psicanálise trabalha muito a questão qual é a tua parte no teu mundo, no que está acontecendo com você. A terapia trabalha isso também, mas de uma forma junto com o todo. É mais você olhar, você olha para você nos dois processos, Sim. mas a psicanálise ela te traz mais para a autorresponsabilidade. Dani, assim, eu conheço um pouco, bem pouco, estudo muito, gosto muito dos temas, mas te ouvindo falar agora me dá a sensação de que e tá tudo bem, acho que cada ser humano vai se adaptar a uma metodologia diferente, tanto da psicoterapia ou psicanálise, mas quando eu ouço você falar, eu olho pra psicanálise e falo assim, isso aqui é o mais prático. Ninguém começa na psicanálise, tá? É muito difícil. Sim. A gente começa na psicoterapia, porque primeiro a gente tem que olhar para o meio, reconhecer para depois a gente olhar para a gente. Pelo menos é a forma como eu penso. Por que isso? Vão ter pessoas que vão começar na análise, se olhando, pouquíssimas. A gente começa na psicoterapia, porque no Brasil, vou falar América Latina, né? Vou falar Sim. Brasil. Aqui como a gente... A nossa cultura, a pessoa vai a primeira vez para psicóloga, para psicanálise, para qualquer coisa, para terapia, para falar mal do pai, para falar mal da mãe, para reclamar do marido, para reclamar da esposa, para reclamar, para falar algo que incomoda. Tirar aquela mágoa de dentro. Isso. Depois que literalmente ela joga esse lixo para fora, ela começa a ver que ela tem responsabilidade nesse processo. Mas primeiro ela tem que tirar o que está pesando. Ela tem que tirar aquele véu. Sim. E o véu é o quê? A culpa do outro. A culpa é minha, eu entrego para quem eu quiser. É mais ou menos isso. E quando tira isso, fica mais... você consegue se ver de uma maneira mais sustentável, mais profunda dentro da tua história, né? E é nesse momento que você consegue fazer o processo de trabalhar seus autos. Autorresponsabilidade, autodireção, autocontrole, né? Autoanálise. Todos os autos que a gente tem, né, que diz respeito a nós mesmos, a gente consegue começar a desenvolver. Mas se eu não me vejo na minha própria história, eu não consigo fazer esse movimento. Se eu rejeito a história, eu ainda não consigo fazer parte dela. Exatamente. Mas eu tenho uma dúvida e que, quem sabe, não é de outros, né? Porque qual que é o meu pré-conceito sobre isso, né? Quando eu faço uma terapia, eu estou contando a minha história. Por mais que eu não jogue a culpa no outro. Por mais que eu não fale, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é da mãe. Estou contando a minha história na minha visão. E quando eu conto a história da minha visão, ela é muito bela. Não, porque eu fiz, eu aconteci, eu sei que eu errei aqui. E em que momento que a gente consegue expandir isso e falar assim, não, o fulano falando de mim, não, ele não faz isso, ele faz isso. Ou... Quando eu consigo ver em terceira pessoa... Exatamente, porque a história que eu conto é a minha verdade. Mas não necessariamente é a verdade do ambiente. Isso. Sabe aquela coisa que a gente aprende que a história tem 3 lados? O meu, o seu e a verdade? E a verdade, exatamente. Vou falar de pai e mãe que eu acho que fica super fácil, Sim. tá? Fácil não, fica mais simples. Existem 2 pais e 2 mães para cada um. Como assim, Dani? Existe o pai e a mãe que existe. O ser humano falho, que peca, Sim. né? Que muitas vezes fala, Jesus, o que eu tô fazendo?
E existe o pai e a mãe que tem dentro da mente da gente, Exato. que são as nossas expectativas daquela pessoa. E minha mãe, se eu perguntar pra ela, ela nunca me bateu. Sim. Se ela me bateu uma vez só. Isso, Mas é aqui dentro eu já apanhei muito. E aí, o que acontece nesse momento? Quando eu estou falando da minha história, eu estou falando do pai e da mãe que eu desejo. É como você interpretou aquilo, como você gravou aquilo, como você recebeu aquela Eu tô informação. só aqui, ó, no mundo, no meu mundo, Tá bom. literalmente. Sim. Quando eu tenho uma outra pessoa me ajudando com ferramentas, eu consigo fazer junto com ela o movimento de me afastar e olhar a história minha e do outro, do meu pai, da minha mãe e meu. Porque quando eu tô dentro da história, eu sou uma criança. Sim. Tô lá brincando o dia inteiro. Saio da escola, meu pai vai me buscar. Eu sei o que aconteceu com meu pai o dia inteiro. Não. Sei o que aconteceu com a minha mãe. Aí eu chego em casa, minha mãe me chama 2 vezes para jantar. Na terceira, o que a mãe faz? Não é assim? Tapão na orelha e vai. Poxa, minha mãe é sem paciência. Que isso é o comum. Que eu fiz e que qualquer ser humano faz. E vai continuar E vai continuar fazendo. fazendo. Porque a gente precisa de maturidade. A gente precisa de vivência, de experiência. A gente precisa se dispor a olhar de forma diferente para as coisas. E aí, neste momento, qual é o pai e a mãe que eu estou criticando? O que está na minha cabeça. Que não tem paciência, que chegou em casa, não me viu o dia inteiro, chegou em casa de mau humor. Quando eu cresço, eu passo a ter uma vida diferente. Qual é o movimento que eu faço? Eu começo a entender que quando meu pai e minha mãe saíam, eles não estavam igual a mim, se divertindo, brincando. Eles estavam vivendo um outro processo de uma puta responsabilidade, de uma família, de um trabalho, de outras pessoas. Muitas vezes os pais são líderes, então chegam em casa muito desgastados. Hoje em dia é a coisa mais comum a mulher e o homem trabalharem. Sim. O pai e a mãe trabalham fora. E aí, quando eu começo a me desenvolver, e com ajuda, óbvio, porque autoanálise não existe no sentido de desenvolver a questão psíquica. Existe a autoanálise daquele momento. Mas de desenvolver, não, porque eu preciso do outro para ter uma característica diferente. E aí, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista, o que ele faz? Ele bota você nesse lugar de terceira pessoa, entendendo qual é a história do teu pai, qual é a história da tua mãe, qual é a sua história e qual é a história de vocês. Porque a história do filho, a história do pai e a história da mãe são 3 histórias misturadas que formam uma. Exato. Então, quando você começa a amadurecer, você faz esse movimento de olhar de fora, de entender que o outro tem sentimentos, que o outro tem emoções, que o outro vai ter comportamentos e que muitas vezes, por mais que seja comigo, não é sobre mim. Eu acho que essa é a grande diferença, né? De você descobrir que é comigo e sobre mim. Porque normalmente o comigo é sobre mim, porque eu sou o centro do universo. Isso. E tudo acontece comigo, né? A gente vive hoje, infelizmente, famílias que eu chamo de famílias de colcha de retalhos, que são famílias desfeitas e que se formam novas famílias. Então é uma criança. Vou dar um exemplo na minha casa, né? Eu tive o meu primeiro casamento, eu fiquei viúva. Tive uma filha. Eu tive meu segundo casamento, tive outra filha. E hoje eu sou casada pela 3ª vez. Só na minha família, eu tenho 3. Tenho a minha família de origem, tenho a família que eu formei a primeira vez, tenho a família que eu formei a segunda vez, tenho a família que eu hoje tenho. Então são 4 colchinhas, 4 pedacinhos que formam hoje uma colcha. A gente está falando de cultura, de pessoas, de pensamentos diferentes. Histórias diferentes. Se todo esse processo é feito com pessoas que se olham, que se veem, que se enxerguem, que trazem autorresponsabilidade, você tem uma colcha super bem construída. É o que acontece? Não. E aí, o
que acontece? Essa colcha vem com um pedaço grande, esse pedaço é grande, esse pedaço é pequeno, esse é bordado, bonito. Esse daqui tá cheio de furo, eu tenho que costurar e tem que dar jeito. E tem que cobrir. E tem que cobrir. Então, fazer terapia, fazer análise, se desenvolver, olhar para você, ver quais são as suas responsabilidades na sua história, faz bem para você e para todo mundo à sua volta. Não tem como você fazer um processo de se olhar e as pessoas que estarem ao seu redor não se desenvolverem um pouco também. Sim. Porque as provocações começam a surgir. A Surgir. forma que você coloca as coisas, a forma que o ambiente começa a se modular. Sim, e quando eu comecei a fazer a minha transição, eu precisei, porque a minha transição foi super simples, né? Eu não quero mais, eu vou largar tudo. Com o falecimento do meu pai, eu falei, eu preciso ver o que eu acredito. O que eu acredito eu quero cuidar de gente. Sim. Quando eu estava fazendo um processo com um cliente meu, enfim, divisão patrimonial e tal, como deu tudo certo, foi muito, muito legal, eu, ele e a esposa, eles já eram bem senhores, 80 anos, nós fomos almoçar para comemorar, e ele super me agradeceu, que deu tudo certo, e esse senhor falou uma coisa para mim que marcou muito para mim, e eu acho que isso foi a semente que fez eu ter a coragem necessária. Eu sempre fui corajosa, sou. Tenho medo? Milhões! Mas o medo não me impediu. É importante, né? Não me impediu. Eu dou a mão a ele e falei, qualquer coisa a gente se apavora junto. É isso aí, vamos lá. Mas vamos. E aí, ele falou para mim, Dani, você é excelente com números. Você é excelente para administrar patrimônio, para administrar a grana, para fazer divisão, para fazer sucessão. Mas o seu talento real é com gente, com pessoas. Porque você, na realidade, não entendeu o meu dinheiro, o meu patrimônio. Você entendeu a mim e os meus filhos, a necessidade de cada um. Por isso que não teve briga. Então, se eu puder fazer alguma coisa por você hoje, eu digo, vá trabalhar com pessoas. Porque esse é o talento que Deus te deu. Nossa, que máxima. Bom, 3 E meses você tá depois... sentado lá, você fala, uau, é isso, eu precisava ouvir quando ele isso. falou, eu falei assim, o senhor sabe que acabou de mudar minha vida. Aí ele começou a rir. Esse senhor, ele morreu 1 mês depois. Caraca. Ele tinha uma doença, enfim, né? Mas ele tinha 83, 84 anos. E ele estava fazendo essa divisão porque ele não queria briga, ele não queria desunião, e ele faleceu. Quando ele faleceu, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Esse homem foi indicado por Deus. Deus botou lá o dedinho falou, nele. Foi embora. E aí, 2 meses depois e tal, meu pai já tinha falecido. Não, foi antes isso, fui para consultoria, e aí meu pai faleceu, eu falei, agora não tem mais jeito. E aí eu literalmente falei, eu não quero isso para mim. Eu tenho que abrir um negócio que dê um mínimo para eu sobreviver, para eu poder fazer o que eu quero, para ganhar dinheiro com o que eu desejo, com o que a minha alma vibra. Sensacional. E quando a gente pega psique e estuda essa palavra, ela quer dizer alma. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu montei uma empresa na época, com outro cliente meu, e comecei o meu processo. Eu fiz o Empretec, que é do Sebrae, que é maravilhoso, e para mim foi um divisor de águas com relação à vida e não com relação a negócios, porque eu entendi que eu entendi ali que eu não empreendo em negócios, eu empreendo na vida. Eu sempre empreendi na vida. Eu sempre fui corajosa. Eu sempre falava assim, eu não sei como é que é, mas eu sei que vai dar certo. Sempre. Então, eu não acredito num empreendedor que na vida dele não empreende. Não acredito. Eu não vejo essa pessoa ter um destaque no mundo do empreendedorismo. Porque o mundo do empreendedorismo, ele precisa de coragem. Mas a coragem no sentido de que a tua alma está naquele negócio. Né? Sim. Depois que você faz o primeiro, o resto é mole. Você fecha, você abre, você faz, você... Ah, mas prejuízo. Não, mas o outro vai dar lucro. E quando você vê, você tem vários negócios. Inclusive dentro de uma família. Sim.
Então você começa a entender que na tua família, cada pedacinho de famílias que vieram com você é como se fossem pedacinhos daquela estrutura. Então como é que esse pedacinho funciona? Funciona assim. Então como eu vou integrar? E aí tudo se torna mais simples no dia a dia. Tem coisas que não são fáceis, ok, mas elas são simples. Então, se eu tiro a questão da facilidade, trago a questão da simplicidade, a vida corre mais fluida. Mais fluida. Né? E aí eu saí e comecei a estudar. Passei 1 ano fazendo autodesenvolvimento, então eu fiz um curso de propósito de vida, onde eu desenvolvi missão, visão, valor, minha logo, fiz essas coisas todas, fiz o Empretec, fiz alguns cursos para mim, outros para o meu desenvolvimento pessoal e tal. E aí, no ano seguinte, eu vim morar em São Paulo. O que eu fiz? Vou aproveitar que essa cidade tem tudo. Eu sou carioca. Essa cidade tem mais tudo, tem ela macarrão, tem tudo. tem... Assim, você tem acesso a mais coisas aqui. Sim. Isso é fato. Fui fazer com 30 dias morando aqui, eu já estava fazendo pós-graduação. Eu só demorei para trazer pra minha filha, caixas, arrumar a casa, né? arrumar as caixas. Tira tudo da caixa. Exatamente. Aí eu comecei a fazer arte-terapia. Com 1 ano fazendo arte-terapia, eu fui fazer o estágio no Hospital da Aeronáutica. Trabalhei na Clínica Dia dos Idosos. Fiquei 1 ano e 1 mês fazendo toda quarta-feira com eles. Quando eu estava faltando 6 meses para terminar, eu vi que eu queria mais, comecei a estudar psicanálise. Aí eu vi que eu queria mais, a família já louca, né? Aí eu falei pro meu marido, acho que eu vou fazer uma faculdade de psicologia. Ele falou, você tá louca? E aqui no Brasil não pode nem ser AD, né? Tem que ser presencial por Isso. conta do regime. Isso. E aí eu falei assim, cara, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento de algumas coisas. E eu não quero mais parar de estudar. Eu até pelo menos os meus 94 anos eu vou estar estudando. Ele falou, não, você está defendendo o seu artigo científico, não faz isso. O meu artigo científico foi sobre luto cotidiano. Sobre os lutos diários, pequenos, que a gente não dá conta e que na idade, na nossa velhice mesmo, a gente vê quanta mágoa a gente guardou e como isso prejudica o nosso processo de envelhecer saudável. Sim. Mente, corpo e alma. Aí eu falei, tá, tudo bem. Mentira. Fui lá na faculdade. Tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu ia fazer. Tinha jeito. Fui lá na faculdade, a faculdade me deu uma bolsa incrível, porque eu já tinha pós-graduação, lá. Eu falei, lógico que eu vou fazer, óbvio. Me inscrevi. No domingo anterior, eu falei assim, vou arrumar as coisas. Ele, por que vai ser amanhã de manhã? Aí eu falei, vou na faculdade. Ele, o quê? Eu falei, eu vou na faculdade. Como assim, amor? Eu falei, me inscrevi na faculdade, me deu uma bolsa. Não tinha como recusar. Deixa eu te contar. Mas você ainda não terminou de escrever o artigo. Eu falei, vai dar tudo certo. E aí comecei. Só que eu comecei a faculdade, 15 dias depois começou a pandemia. E aí eu tenho uma visão pandêmica diferente, porque a pandemia, na realidade, me ajudou muito. Porque São Paulo é uma cidade onde tudo é muito distante em termos de tempo, não de quilômetros, não de quilômetros, né? E eu ganhei muito tempo no meu dia. Trouxe agilidade. Porque tudo se fechou. Tudo então se fechou, fazia tudo aonde? Em casa. Em casa. Então eu conseguia. Óbvio, foi fácil? Não. Mas eu entendi que naquela simplicidade eu precisava criar método para fazer o movimento. Então eu criei minhas tabelinhas, eu criei o que era para fazer, o que cada um ia fazer, porque sozinha não dá para fazer, eu não ia ter uma pessoa para me ajudar em casa. Eu malhava todos os dias de manhã, eu tomava café todos os dias de manhã, eu fazia minha faculdade, orientava minha filha, né? E eu passei pela pandemia estudando. E eu amo estudar.
Eu amo ler. Não é algo fácil, porque depois do falecimento do pai da minha filha, do meu primeiro marido, eu tive algumas coisas que me levaram a alguns terapeutas que eu descobri que eu tinha TDAH. Aí eu entendi por que eu me alfabetizei muito cedo, por que o meu aprendizado era muito rápido. Enfim, eu tenho um processamento mental gigante, uma velocidade altíssima. Então, eu gaguejo muito. Muitas vezes eu preciso parar e respirar. Paro de respirar muitas vezes. No exercício, eu malho com meu marido, agora eu não tô malhando, mas eu vou voltar. Ele fala, respira, porque ele vê que eu começo a passar mal. Sim. Então, com isso, eu não tinha coragem de contar para ninguém que eu tive TDAH. Ainda não era uma coisa não que a era, gente falava isso explícito, né? Eu tinha 30 e poucos anos. Não, era uma coisa que era muito... Muleta. Você tem isso, vai tomar remédio. Eu não aceitei tomar remédio, porque eu falava, não é possível. E aí eu tive uma pessoa maravilhosa que me orientou, então eu tinha tabela para fazer as coisas. Eu entendia que era importante o ambiente estar organizado, porque a minha mente já era muito acelerada e muito bagunçada. Eu tenho até hoje tabelinha de Excel para um monte de coisa. Checklist. Tenho. Gente, me sinto melhor agora, porque eu adoro um checklist. Eu faço minha listinha do dia seguinte. Eu hoje trabalho com agenda eletrônica. Eu entendo que tem coisas que, para mim, são mais difíceis de fazer, literalmente, né? Então, eu terceirizo algumas coisas. Por exemplo, a minha agenda e os meus compromissos, não é algo que, para mim, é fácil de fazer, porque eu já tenho muita coisa. Então, eu tenho uma pessoa que cuida disso, né? Para me ajudar, facilitar. E com esse processo mental acelerado, você começa, que a gente estava falando até antes, você começa a entender o que é o procrastinar. Que hoje a gente vive numa era que todo mundo tem muito sobre isso, né? Sim. Tipo, procrastinação é alguma coisa, pelo menos, né? As mídias sociais levantam muito como sair da procrastinação, como... Fórmula. A fórmula. Na realidade, existe a pessoa que procrastina porque não está com vontade de fazer e está tudo bem. Mas quem tem TDAH tem uma coisa assim, adora uma dopamina. Porque tem uma deficiência, né? Se eu não me engano, é no córtex pré-frontal. Precisa de muita. Porque não absorve. Aí o que faz? Eu sei fazer aquilo. Eu faço rápido. Eu vou fazer o que me dá prazer ou eu vou fazer? Se eu vou fazer o que me dá prazer. E aí, faltando 10 minutos para entregar o relatório, faz o quê? Faz o relatório. E aí, quando entrega o relatório, é super elogiado. O que isso? Isso retroalimenta qual crença? De que mesmo eu fazendo em cima da hora, eu dou conta. Sim. E aí... Eu aprendo rápido, eu faço bem. Eu executo de uma maneira muito, muito rápida, boa. E ninguém faz de como eu faço? E aí eu vou fazer o que me dá prazer. Dani, nesse mundo que a gente vive hoje, a gente fala muito aqui, né, do empreendedorismo, do lado corporativo da coisa e do ser humano, né? Ali, porque no final do dia, acho que o único resultado que eu vejo, assim, que eu acho que é muito positivo da pandemia, tirando tudo o que aconteceu, né? Sim. Mas a coisa boa é que todo mundo começou a entender que ser humano é um só. E que dentro daquele ser humano não dá pra você separar as pecinhas. Se ele não souber lidar com tudo aquilo, ele vai pecar. E as organizações começaram a ver isso de uma forma diferente, algumas mais avançadas, outra menos avançada. Mas quando a gente está debatendo sobre liderança e indivíduo, como a gente lida com isso? Hoje você deve ter algumas pessoas que você trabalha hoje na sua nova carreira. Sim, hoje eu tô há 5 anos atuando já. Eu já treinei eu já tive mais de 1.000 pessoas impactadas diretamente, né? E que eu falo sentado no meu sofá, no consultório eu já tive mais de 300 pessoas em campo individual, de forma individual. Não existe liderança sem autoliderança. Isso é a primeira coisa. Um bom líder, ele no mínimo sabe quem ele é. Conhece os defeitos,
conhece as vulnerabilidades e conhece as grandes qualidades. Por que ele precisa conhecer essas coisas? Porque o que é vulnerável eu não exponho dentro de uma corporação, que é diferente de eu expor dentro de uma família. Porque vulnerabilidade, a pessoa pode, o outro pode conhecer, mas ele tem que merecer conhecer a sua vulnerabilidade. Isso fala sobre confiança. A questão dele entender quais são as coisas que não são fáceis para ele, os defeitos, o que ele não quer mudar. Ele pode terceirizar. Entender as características dele positivas, ele potencializa. Então, eu não consigo separar, fatiar a Daniele quando eu entro no consultório. O que eu consigo fazer, isso de forma... A gente aprende muito quando a gente vai ser analista, quando a gente vai ser terapeuta, tem até uma palavra que a gente usa, né? Se suspender. Porque quando o outro tá ali, ele não tá falando de mim, não é para mim, não é sobre mim. Ele tá falando dele, sobre ele e para ele. Eu tô ali como um campo de espelho. Sim. Para devolver para ele aquilo. Então eu não preciso absorver. Por isso que a gente não faz terapia do filho, Parece do marido, simples, né? do amigo, porque eu não vou ser esse campo. Não. Porque existe o campo emocional. Você vai dar o pitaco. Eu vou dar o tem pitaco. como. Não, não faz isso não. Faz Não. Então, você aprende. Eu aprendi muito isso. Eu não levo os meus pacientes para casa quando eu vou. Eles ficam dentro do meu consultório, né? Assim, metaforicamente falando. Sim. Porque senão eu vou levar no mínimo 8 pessoas no ombro os problemas dela. Não tem como, eu sou humana. Sim, então eu sim. preciso fazer esse movimento. Não quer dizer que eu não tenha carinho e amor pelos meus pacientes. A gente tem. Quem disser que não tem é mentira. Tem sim. Mas você não leva eles, porque você entende que aquilo ali é deles. Que você é uma ferramenta, você é um espelho, você é alguém que está ajudando eles a se entregar para eles mesmos. Sim. E aí, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de área profissional, o que eu vejo muito hoje, é que as pessoas não se desenvolvem e querem desenvolver o outro. Exato. Freud tem uma fala que eu acho fantástica, né? Que ele fala, o terapeuta, o analista, só leva o seu paciente até onde ele foi. Ai, como assim? Então eu só vou falar de luto se eu viver o luto. Não, não é sobre isso. É como eu trabalhei aquilo internamente para poder entender e levar o meu paciente a outro lugar. Perfeito. E aí Essa é a depende diferença. dele, né? Depende da ferramenta dele, de como ele Isso. absorve. Mas hoje, o que eu queria ouvir sua opinião é, nesse mundo frenético que a gente vive, né? Onde as pessoas querem resultados amanhã. Sim. Né? Assim como, assim, essa é a minha leitura, assim como a psicanálise, a análise, a terapia que a gente for fazer aqui é como uma academia. Não é uma coisa que você vai lá hoje e amanhã você fala, olha, eu sou o melhor líder do universo, porque isso tem um tempo para acontecer. E como você trouxe aqui, Freud já falava, tem o tempo de acontecer e como você vai fazer isso acontecer. Nesse mundo frenético, como é que a gente tangibiliza que a constância dentro da consciência é necessária? Primeiro, é importante que as pessoas se conscientizem de que não existe fórmula mágica, tá? Terapia não é sonrisal que você põe na água e derrete. Não é. Não é. Adoraria, né? Adorei. Entendeu? Resultado não vem com a pílula da Novalgina. Eu fazendo propaganda aqui de remédio. Mas é assim, você precisa até, vamos falar então em termos neurológicos, você precisa de tempo para criar novas conexões neuronais. Perfeito. Por que eu, com o meu processo de vida aí, é a Daniele, decidi fazer psicanálise, psicologia e neurociência? Porque hoje o meu mestrado vai ser especializado em neuropsicanálise. Porque hoje a psicanálise, que todo mundo acha que é algo viajandão, não é. Hoje a neurociência comprova milhões de coisas que Freud, Tá né, que tangibilizando. realmente aquela mente ali, como eu queria fatiar ela e estudar. Né? Ele tinha uma mente há 50, 100 anos à frente. Sim.
né? Ele conseguia ver coisas que hoje a gente está começando a enxergar. É que hoje a gente tá. Eu faço uma brincadeira, né? Sobre a neurociência, que a neurociência, pra mim, é o fato e dado. Que é o que a gente não conseguia tangibilizar da terapia no passado. Hoje, a gente consegue minimamente dizer: olha só, quando você tem um momento espiritual que você se eleva, parará, aqui, olha, no exame, eu consigo te provar com fatos e dados por que isso acontece. E aí, para nós, seres humanos, fica tangível. Eu começo a pegar. Isso. Falo, X% da população funciona assim, olha. Eu digo que a neurociência nada mais é do que a reencarnação de Freud cientificamente. É o dado, né? É o dado. Então, assim, a gente precisa neurologicamente fazer com que o cérebro entenda aquilo ali e faça novas conexões. Para isso, você precisa de tempo. Não é eu espirro e eu mudei. E, Dani, é fato a gente falar também que isso não é rápido dentro do cérebro? Não, de jeito nenhum. Primeiro, cada um tem um processo. Existe, sim, uma comprovação científica. Nem comprovação científica, vamos lá. Existem alguns estudos que falam que depois de 21 dias você tem um hábito. Não é um hábito. Depois de 21 dias você tem uma conexão neuronal factível a continuar. Então, cada um tem uma linguagem e cada um tem... O indivíduo tem o seu processo. Porque tem uma coisa que até hoje ninguém conseguiu comprovar, que é aonde está aquela chavezinha que quando eu transformo ela do desejo à realidade. Sabe aquele, quero parar de fumar, quero parar de fumar, quero parar de fumar, de um dia pro outro, pum, parei... Fui eu. Eu sei onde foi a minha chave. Eu fumei pra caramba, trabalhava no mercado financeiro, fumava que nem uma maluca. Meu pai, eu parei de fumar algumas vezes, parava aí, tomava um vinho, fumava um cigarro, não sei o que, meu pai morreu. Eu nunca mais botei um cigarro na boca. As pessoas podem fumar do meu lado. Hoje, o cheiro me incomoda porque eu não gosto. Porque é um cheiro. Porque é um cheiro. É um cheiro Só ruim. que é um cheiro ruim que eu sempre achei mesmo quando eu fumava. Sim. Então, não mudou. Então, essa chave de mudança é algo que a ciência ainda não conseguiu trazer. Porque o desejo é um estudo muito mais profundo do que a gente imagina. Porque fala de um nível de consciência de coisas que não é tangível ainda, cientificamente falando. Então, existe um processo, sim. No mundo hoje, que é esse mundo imediatista, o que a gente vê hoje são pessoas despreparadas, que falam de muita coisa e que, no fundo, não usam tudo que ensinam. Eu não vou num médico para fazer dieta onde ele seja acima do peso. Por quê, Daniele? Porque isso é o que eu acredito para a minha vida. Ele pode ser maravilhoso para milhões de pessoas. Para mim, existe uma verdade interna que tem que ser vista. Daniele, preciso ver no outro, viver o que ele quer me vender. É como um careca falar do cabelo? Hã? É como um careca vender cosmético para cabelo? Isso, Foi quando eu conheci meu marido, ele falou, eu trabalho na área de profissional de cabelos. Eu falei, mas você é careca, não faz sentido. É isso. Ajudou muita gente, vendeu Deu muito, mas para certas pessoas ali. Não faz sentido para mim. Por exemplo, não faz sentido uma pessoa falar de desenvolvimento pessoal e ela não olhar para as dores e ela não trabalhar as dores. Ela não vai ser perfeita, eu não sou perfeita. Eu tenho milhões de falhas. Eu sempre tive problema em errar. Hoje, não tem problema, porque eu sei que os meus erros foram as minhas tentativas de construção e o que me levaram foram as peças e os passos que me levaram aos meus acertos. Então, errar para mim não é mais problema. É óbvio que tudo que eu faço, eu faço com a certeza de que vai dar certo. Mas existem coisas que não dão. E eu não me martirizo por isso. Eu olho para aquilo e falo, não deu certo. Como eu quero? Como eu posso fazer para que o resultado seja diferente? Essa é a grande diferença entre o persistente e o teimoso. Legal. Na vida, é importante, né?
que a gente olha aonde a gente realmente está persistindo e aonde a gente está sendo teimoso. Eu falo que a minha tradução disso é, se eu tenho um objetivo e eu conheço um caminho, e esse caminho não está me levando, se o outro me der um caminho que seja mais fácil, mais útil, que chegue, eu não tenho problema que se o outro me deu. O que o teimoso faz? Ele só quer fazer o que ele acredita. E muitas vezes falta ferramentas na gente. E qual Exato. é o problema o outro me entregar uma ferramenta bacana? Sim. Então, entender que somos humanos, mas que mesmo sendo um grãozinho de areia, a gente pode fazer uma diferença gigante no mundo. Mas pela consistência, Mas né? pela consistência. O hábito é algo que precisa ser visto como importante para resultados de qualidade de vida. Sim. Em todas as áreas da vida, porque a gente fala de progresso, a gente fala de constância, a gente fala de hábito, a gente acha que é só um mundo corporativo, que é só na área profissional. Não, beijar o seu filho uma vez no ano não vai fazer o seu filho entender a quantidade de amor. Mas se você for uma pessoa que demonstra carinho várias vezes, você pode não beijá-lo, mas ele entende as outras formas. Então é a manutenção para que você consiga, com o processo, ter o resultado. Porque olha só, o resultado sendo positivo ou negativo, ele vai vir. Se você Ele não deixa de vive- ser o resultado, né? Se você não vive o processo de forma ampla e saudável, se você não faz a gestão das suas emoções para que os seus sentimentos sejam adequados e que você tenha um resultado de comportamento, não adianta. Eu criei uma metodologia nesses últimos 5 anos, chamada metodologia RAM, que é reconheça, aceite e mude, se você quiser, senão continua do jeito que você está. Agora, cada um vai reconhecer da forma que consegue, da forma que acredita. Cada um vai aceitar da forma que consegue, da forma que acredita, e vai fazer o processo de mudança ou não. Perfeito. Mas existe um processo a ser vivido. Sem ele, a gente não tem resultado. Dani, estamos com o nosso horário mais do que extrapolado. O papo está uma delícia. A gente brinca aqui que o diretor João tá lá, O diretor tá não aqui, tá lá, tá tá do aqui. lado, entendeu? Eu tenho que segurar minha ansiedade porque eu estou querendo parar, mas eu estou aqui hoje. Bom, tinha muito mais perguntas que eu queria fazer aqui. Bom, A gente queria tem que que falar que tem sempre um episódio 2, Tem Dani. que ter Então episódio guarda aí 2. na sua agenda. Tá tem que ter ótimo, episódio 2. vamos embora. eu queria muito falar sobre comportamento e resultado financeiro. Né? Hoje a gente tá... Vou estar com o livro aqui do Kotler. Adoro. Foi o que a gente- primeiro que eu estudei, porque a minha primeira formação foi em marketing. E aí ele tá falando exatamente disso, sobre o comportamento no resultado financeiro. Então, vou deixar só uma palhinha para o próximo. favor. Por favor. Então, vou dizer: todo o seu resultado financeiro vem das suas emoções. Dinheiro é emoção. Se você acreditar nisso e mudar suas emoções, o seu resultado financeiro muda muito rápido. Perfeito. Adorei isso. Então aguardem que a gente vai ter que trazer essa Vamos trazer pauta de novo. no Experiências Contam. A gente vai falar já sobre datas, fiquem tranquilos. Exatamente. Gente, muito obrigada. Dani, a câmera aqui é sua. Queria que você deixasse um último recado, como que as pessoas te encontram, onde que você tem essa comunicação pessoal, faz o seu jabá também da sua empresa. Bom, vamos lá. Eu tenho o Instagram que agora está começando a ser movimentado novamente, que é @DanieleVidal. Lá tem as agendas, lá tem os processos que eu faço, lá tem os contatos, né? Tem telefone para agendar. Eu faço consultoria, eu faço palestras e treinamentos para a equipe, faço desenvolvimento pessoal de gestão de emoções para o mundo dos negócios. Tá? E é só entrar no Instagram, @DanieleVidal, Daniele com I, Daniele Vidal, e tá aqui embaixo. Mas tá aqui embaixo. Mas tá aqui embaixo. E é só vocês entrarem lá e entrarem em contato que a gente vê uma forma de fazer algum trabalho bacana para o desenvolvimento de vocês. Muito obrigada, gente, por Dani, ter super me obrigada. convidado. A gente sempre comenta aqui que acho que a grande moeda de troca do universo hoje é o tempo. Então a gente super agradece pelo seu tempo aqui, né? E para vocês, né, que nos acompanham aqui toda quinta-feira às 18 horas, que vai estar lá no ar, né? Curte, compartilha se você gostou
desse podcast de hoje, compartilha com os amigos e afins. Pode deixar os recadinhos lá na nossa página do Instagram. Também, né, no LinkedIn. Gente, eu adoro responder as perguntinhas de vocês lá no LinkedIn. Exatamente. E aí a gente se vê no próximo. Obrigado, pessoal. Aqui embaixo vai estar passando todos os contatos, todos os links aonde estamos, Spotify, LinkedIn, Instagram, para você Amazon ter Music agora. a Amazon, estamos no Amazon Podcast também. Então fique à vontade para nos conectar. Muito obrigado. Obrigado a todo Obrigada, mundo. gente. Até a próxima. Obrigada, Dani. Até Até a a próxima. próxima.